Olá, gente, bem-vindos ao penúltimo vídeo do semestre. A terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Então, Newton, né? Já falamos bastante aí sobre ele. Podemos pegar justamente essa figurinha que está sendo mostrada aí, da maçã incidindo na cabeça de Newton, e pensar o seguinte: a maçã, ao bater na cabeça do pobre coitado, ainda bem que não era uma jaca, né? Por sinal, quando a maçã bate na cabeça do Newton, ela aplica uma força, sem dúvida, sobre a cabeça do indivíduo. O indivíduo até sente a ação, né, desta força. A pergunta é a seguinte: alguma força é aplicada sobre a maçã pela cabeça, né, de Newton? A resposta é justamente o princípio da ação e reação. Enquanto a primeira lei de Newton diz o que acontece com o corpo quando não há força sobre ele, a segunda lei diz o que acontece quando há forças sobre ele, a terceira diz de onde vêm as forças. E, de acordo com Newton, as forças elas surgem sempre por ação e reação, a ação de um corpo sobre o outro e a reação desse outro sobre o primeiro corpo. Por exemplo, as duas patinadoras aí, ilustradas na figura, se uma ou a outra, ou as duas se empurrarem, as duas provavelmente se moveriam em sentidos opostos, supondo, né, que não tenha muita resistência ali entre os patins. Por quê? Porque se a patinadora da esquerda faz força sobre a da direita, a patinadora da direita também faz força sobre a patinadora da esquerda. É essa a ideia da ação e reação. As forças aparecem sempre em pares, elas são interações entre os corpos. E esse par de forças a gente chama de ação e reação. Então, um outro exemplo aí. Quando a bolinha amarela colide contra a bolinha azul, a bolinha amarela empurra a azul para a direita. A bolinha azul ela reage e empurra para a esquerda a bolinha amarela. O que acaba acontecendo aí provavelmente é que a azul ganha velocidade para a direita e a amarela pode diminuir a velocidade ou parar ou até mesmo ir para a esquerda. Vai depender do material das bolinhas, da massa, mas não é isso que nos interessa agora. O importante nessa situação é que as forças elas são trocadas ao mesmo tempo. Enquanto a bolinha azul está sendo empurrada para frente, a bolinha amarela está sendo empurrada para trás, ao mesmo tempo. Não existe primeiro a ação, depois a reação. Não, as duas forças ocorrem ao mesmo tempo, instantaneamente, só que uma em cada corpo. Outro exemplo, um foguete para subir, ele precisa geralmente expelir, jogar o resto de combustível para baixo. A ideia é que o foguete faz uma força sobre o gás para baixo, para que o gás faça uma força sobre o foguete para cima. É um clássico exemplo de ação e reação. Uma hélice de avião é do mesmo jeito. A hélice empurra o ar para trás para ela ser empurrada para frente. Um jato num avião também, mesma coisa. Ele empurra o ar rapidamente para trás para que o avião seja empurrado para frente. Repare essa ideia, sempre de duas forças em corpos diferentes e com sentidos opostos. Essa é a ideia básica da ação e reação. Se o corpo A exerce sobre um corpo B uma certa força, o corpo B vai exercer uma força sobre o A. Só que as duas vão ter o mesmo valor, a mesma direção e o sentido vai ser oposto.
O sentido oposto é fácil de entender, né, gente? Pelos exemplos que eu falei anteriormente. Se um corpo é empurrado para a direita, ele empurra o outro para a esquerda. Agora, acreditar que as forças têm o mesmo valor, aí já é bem mais difícil. As pessoas têm uma forte resistência a acreditar nessa ideia. Por quê? Vamos entender por que as pessoas têm essa ideia. Aqui nós temos, né, um teste de colisão, até dá para ver os bonequinhos aí dentro, né? Não é uma batida real, no sentido da palavra, é uma batida programada, né, para testar os carros. Veja o que aconteceu com o carro da direita e com a caminhonete da esquerda. O carro da direita está absolutamente destruído e a caminhonete amassou um pouquinho. Qual é o resultado, então? A pessoa fica pensando, bem, eles trocaram forças? Trocaram. A caminhonete empurrou o carro para a direita e o carro empurrou a caminhonete para a esquerda. Qual dessas forças foi maior? Resista à tentação de acreditar que foi a força que a caminhonete fez. Tá? As forças são iguais. As forças de ação e reação têm sempre o mesmo valor, mas os efeitos podem ser diferentes. A caminhonete é mais pesada, ela é feita de um material diferente, ela pode ter uma resistência maior à colisão na frente por conta desse material. O carro já é construído de uma outra forma. Então, apesar dos valores serem iguais, os efeitos não necessariamente serão iguais. Um outro exemplo. Novamente um teste aí de batida. Repara o que acontece com o carro. O carro colide contra uma barreira. Novamente, né? É só um teste de segurança. Não tem ninguém dentro do carro. O carro colide contra uma barreira para testar, né, o grau de segurança do automóvel. Repara o que acontece com o carro. Assim, o motor desaparece, né, praticamente. E a barreira nem se move. Né? A barreira ela é praticamente um corpo imexível, né? Entre aspas, um corpo indestrutível. Novamente, quem aplicou maior força? A barreira sobre o carro ou o carro sobre a barreira? As forças foram iguais, só que os efeitos são diferentes. O carro é feito de um material que se destrói com mais facilidade, enquanto a barreira é construída propositalmente para não se destruir durante a colisão, para que a gente possa analisar só o que acontece com o automóvel. Então, isso é muito importante. Forças de ação e reação têm sempre o mesmo valor, mas os efeitos podem ser diferentes. Outra coisa que é importantíssima, as forças de ação e reação não se anulam, elas não se cancelam. Por quê? Porque uma está em um corpo e a outra está em outro. Vou pegar aqui o exemplo das bolinhas colidindo de novo para você entender essa história. Repara, tem duas forças que têm o mesmo valor, uma para a direita e outra para a esquerda. Aí a pessoa lembra lá da aula de vetores, e vem à cabeça. Eu lembro desse caso, se tivesse uma força para um lado e outra para o outro, tinha que subtrair. Aí a pessoa subtrai e dá zero, ou seja, as forças se anularam. Não, gente, uma força está em um corpo, a outra está em outro corpo. Uma está no corpo azul, a outra está no corpo amarelo. Para forças se anularem, forças opostas e iguais se anularem, elas têm que estar no mesmo corpo. Em um corpo só, não, ou melhor, em dois corpos diferentes, não tem como elas se anularem. Outro exemplo que é um clássico também em física é a história do cavalo puxando a carroça. E aí o cavalo filosofando. Se a carroça me puxa para trás com a mesma força que eu faço para frente, como é que eu vou movê-la? Bem, uma força que puxa para frente a carroça é a ação do cavalo. E a reação da carroça é puxar o cavalo para trás. Repare, são forças em corpos diferentes. Uma na carroça, outra no cavalo.
Mas ainda assim a pessoa pode ficar confusa. Então vamos fazer uma análise mais detalhada do caso. Primeiro, não existem só o cavalo e a carroça envolvidos nesse movimento. Tem o chão. E é muito importante aqui a presença do chão. Lembra que lá no início do vídeo eu falei que as forças aparecem em pares? Então, vai haver o par carroça-cavalo, vai haver o par carroça-chão e o par chão-cavalo. Então, o cavalo, por exemplo, troca forças com a carroça, como ele pensou, né? Ele puxa a carroça para a direita e a carroça o puxa para a esquerda. Mas o cavalo também troca força com o chão. Essa força é mais ou menos como a gente andando. Para a gente andar para frente, a gente empurra o chão para trás. Pode reparar, né, no movimento do seu pé, quando você caminha, você está empurrando o chão para trás para que o chão te empurre para frente. Então repara, tem uma força que o cavalo faz no chão, que, né, tá no chão, óbvio, né? E tem outra que o chão faz no cavalo, que obviamente está no cavalo. É uma força para frente. Então, se a gente agora pensar nas forças que agem sobre o cavalo, a gente vai ver que tem duas forças, mas elas têm origens distintas. Uma é a força que o chão faz no cavalo, empurrando ele para frente. E a outra é a força que a carroça faz no cavalo, puxando ele para trás. Para que o cavalo consiga acelerar, ou seja, ganhar velocidade, a força que o chão faz deve ser maior que a da carroça. Para manter não, né? Basta ser igual, a gente já conversou sobre isso no vídeo sobre inércia. Mas, né, para ficar mais fácil de entender, vamos dizer que o cavalo vai iniciar o movimento. Aí, a força que o chão faz tem que ser maior que a carroça faz, para ele conseguir andar. Claro, né, gente? Também existem forças sobre a carroça. Para simplificar, eu desenhei aqui apenas a força que o cavalo faz na carroça, que a gente já tinha visto há alguns slides atrás, e a força que o chão faz na carroça, né? A roda da carroça, ela empurra o chão para frente, e aí o chão acaba empurrando a roda para trás. Mas, né, a força que o cavalo faz vence, e aí a carroça se move para frente. Beleza? Gente, algo agora crucial, também muito importante, é quase um daqueles peguinhas clássicos da física. É de que o peso e a força normal não formam um par ação e reação. Eles não são ação e reação um do outro. Aí a pessoa pode estar se perguntando assim, força normal? Eu não ouvi falar disso. Então, vamos explicar o que é. Então, gente, vamos discutir então essas duas forças. O peso, eu já falei na aula anterior. Vamos fazer aqui um desenho. Opa, desenho. Aqui está o planeta, olha que beleza, né? Planeta Terra, tá? O planeta é azul, esférico, né? Eu gosto de frisar. Eu vou desenhar uma maçã aqui, em homenagem a Newton. A história da maçã é provavelmente uma lenda, tá, gente? Pode ler na internet. A maçã, ela é atraída pela Terra. A gente chama isso de peso, né? Newton explica que o peso, ele surge pela atração de dois corpos, né, que tenham massa. Tanto a Terra quanto a maçã têm massa, então uma atrai a outra. Repare, se a Terra atrai a maçã atrai a Terra também. Essa força aqui é a reação ao peso. E aonde que ela está? Ela está lá no centro da Terra. Mas a gente só vê a maçã cair, né? A gente não vê a Terra subir. Razão. A maçã tem, quando muito, 0,2 quilos, né? 200 gramas. A Terra tem simplesmente 6 seguidos de 24 zeros quilos, tá? É muito zero, eu não vou nem escrever tudo, não vai caber aqui, tá? Ou seja, a massa é muito maior. É aquela história que eu já comentei. As forças de ação e reação são
iguais, né? Iguais em valor. Tem sentidos opostos, mas são iguais em valor. Agora, os efeitos são diferentes. Os efeitos sobre a maçã são bastante visíveis. Sobre a terra, nem tanto. Vamos selecionar tudo aqui, apagar e agora explicar a normal. Normal, vamos pegar aqui o pincelzinho. Normal. Gente, a força normal, ela é uma das mais importantes da mecânica. Ela é uma força de contato com uma superfície, tá? Superfície. Então, por exemplo, você está sentado aí numa cadeira, tem uma força normal trocada entre você e a superfície da cadeira, beleza? Eu vou pegar um exemplo que é clássico. Vamos desenhar aqui uma mesa, tá? Uma mesa, vou exagerar aqui na mesa, e um objeto qualquer aí sobre a mesa, né? Pode ser um livro, uma caixa, né? Tem um objeto aqui, tá? Sobre a mesa. Essa mesa, ela é puxada para baixo pela terra, tudo bem, mas a gente não está preocupado com isso por enquanto. O que interessa é que a mesa e a caixa, né, estão em contato, tá? E se elas estão em contato, isso quer dizer que a caixa empurra a mesa para baixo e a mesa empurra a caixa para cima. Isso a gente chama de força normal, tá? É uma força de contato entre uma superfície e a outra. E repare, uma está na caixa e a reação anormal, tá? A reação anormal está na mesa. Repare, cadê a terra? Pô, a terra está aqui embaixo, né? Onde a mesa está se apoiando. Mas a gente não está, nesse caso, se preocupando com a ação da terra. A gente está preocupado apenas com a reação da mesa e da caixa, né? Com a troca de forças entre as duas. Então agora vamos dizer que eu desenhasse somente a caixa. Tá? E a caixa desenhada. E quais seriam as forças que atuam sobre a caixa? Bem, o peso. Da onde vem o peso? O peso vem da ação da terra sobre a caixa. E a normal, né? Que é a forcinha aqui para cima. E da onde vem a normal? Da ação da mesa sobre a caixa. Essas forças aqui, a normal e o peso, repare, elas são iguais, né? São iguais, o tamanho dos vetores até é igual, e são opostas, sentidos opostos. Isso quer dizer que elas são ação e reação? Jamais, né? De jeito nenhum, tá? Beleza? Não são ação e reação de forma alguma. Por quê? Primeiro, elas estão no mesmo corpo. Ação e reação estão sempre em corpos diferentes. E segundo, a normal é trocada com a mesa, caixa e mesa. O peso é trocado entre caixa e terra. As reações não estão mostradas nessa figura. Estariam lá na terra e na mesa. Mas a normal e o peso, entre si, não são ação e reação. Então, essas foram as 3 leis de Newton. Agora, gente, é hora de pegar a lista, né? A lista sobre a parte teórica das leis de Newton e tentar fazer, tá? E conferindo com o gabarito também. Um beijo para todo mundo. Tchau!